Olá! Se você perdeu o costume de economizar água depois do fim da crise hídrica, cuidado, hein? Já faz 50 dias que não chove na região metropolitana de São Paulo. O resultado é que o sistema Cantareira já perdeu 4% da sua capacidade em um mês. Hoje opera com 62,8% da capacidade. Ainda tem muita água lá, mas diante da estiagem, olha, é bom começar a economizar de novo, hein? Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Colégio de Líderes volta a se reunir depois do recesso parlamentar. Homem do Campo é homenageado pela Assembleia. Projeto de lei quer a criação de uma política estadual de apoio a vítimas de acidente vascular cerebral. Projeto de lei quer proibir a fabricação de produtos e bebidas com corante, que pode ser cancerígeno. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Fim de recesso. Os deputados de São Paulo voltam ao trabalho hoje aqui na Assembleia Legislativa. Para começar, tem Colégio de Líderes, hein? Eu converso agora ao vivo com o repórter Jorge Machado. Tem mais informações para a gente. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Sérgio. O Colégio de Líderes está marcado para começar às 14h30 no Salão Nobre da Presidência. Nesta reunião do Colégio de Líderes vai acontecer a homenagem à patinadora Rafaela Freitas, campeã brasileira e vice-campeã sul-americana em 2017, que no dia 23 de julho ganhou uma medalha de bronze na modalidade, os Jogos Mundiais que aconteceram, né, na Polônia. Ela recebeu a medalha de bronze, a Itália ficou na frente, medalha de ouro, e a Espanha com a medalha de prata. Foram 10 dias de disputa, 3.500 atletas de 112 países disputando 31 modalidades. Bom, os deputados, essa homenagem prestada pelos líderes, em especial o deputado Paulo Correa Júnior do PEN, o Partido Ecológico Nacional. Na reunião do Colégio de Líderes, a ordem do dia da casa, 227 itens, as proposições em regime de urgência. Os projetos do governador são eles: o 873 de 2016, aquele que dispõe sobre alienação de terras públicas estaduais arrurícolas. Projeto esse que foi tentado votar no primeiro semestre, não foi possível, ele volta à pauta agora no segundo semestre. O projeto 874 de 2016, que institui normas protetivas ao consumidor, também o 860 de 2016, que proíbe o uso do telefone celular nas escolas, no ensino, né, durante o horário de aula. Também o 141 de 2017, que autoriza a Fazenda do Estado a alienar, mediante doação, terreno no município de Espírito Santo do Pinhal. Também o 805 de 2016 autoriza o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, a transmitir por cessão gratuita ao município de União Paulista os direitos possessórios também de um imóvel. E o 804 de 2016, que autoriza a Fazenda do Estado a receber, mediante doação, no município de Sorocaba, um imóvel que especifica. É isso, Sérgio. Jorge, obrigado pelas suas informações. E aí, do plenário Juscelino Kubitschek, vamos falar com a repórter Priscila Silvério, que está em frente ao plenário Dom Pedro I, não é isso, Priscila? E tem as informações sobre uma reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que começa a partir das 2 da tarde. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, é isso mesmo. Bom, os membros da comissão vão receber o secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele vem em cumprimento ao artigo 52A da Constituição Estadual para prestar esclarecimentos da gestão. Ricardo Salles completou um ano à frente do cargo, que tomou posse em 18 de julho de 2016. Bom, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é presidida pelo deputado Roberto Trípoli, do PV, e tem a finalidade de discutir as questões ambientais e também fiscalizar o trabalho administrativo dos órgãos competentes do Estado. A reunião está marcada aqui no auditório plenário Dom Pedro I, a partir das 2 horas da tarde. Bom, e ontem eu acompanhei aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um ato solene em comemoração ao Dia do Agricultor. 5 agricultores foram homenageados e também o jornalista Humberto Pereira, que é editor-chefe do programa Globo Rural. Você acompanha agora na reportagem. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim, participou da sessão solene em homenagem ao Dia do Agricultor,
comemorado em 28 de julho desde 1960. Nós temos a agricultura hoje que é referência do ponto de vista econômico, a agricultura que é inovadora, e tudo isso nos dá uma condição, num clima de certo desalento que vive o país, crises sucessivas, de ver que as boas notícias que nós temos na economia vêm da agricultura. É a agricultura que tem gerado mais emprego, quem tem sustentado a atividade econômica, e a agricultura também, que do ponto de vista das relações de trabalho, do ponto de vista da inovação, tem indicadores que são muito positivos. A homenagem foi um pedido do deputado Itamar Borges, do PMDB, que é presidente da Comissão de Atividades Econômicas do Parlamento Paulista. A Comissão de Atividades Econômicas, que também é a Comissão de Agricultura, promove e promoveu esse encontro que fez justiça a quem tem segurado a economia e gerado emprego e renda no nosso estado e no nosso país, que é a agricultura, que é o agronegócio, e é através do produtor que nasce toda essa pujança. O evento tem parceria com o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Me sinto honrado e muito feliz de poder estar aqui. A Fiesp, criamos na Fiesp um conselho do agronegócio que agrega todas as cadeias produtivas. Ainda hoje tivemos uma reunião muito importante de apoio ao RenovaBio para estimular o uso de biocombustíveis, das misturas, né? E, enfim, então eu vejo isso como algo muito importante para São Paulo e para o Brasil. E fico muito feliz de estar aqui e parabéns a todos os agricultores brasileiros. O presidente da Organização de Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil falou sobre o incentivo da produção, que é responsável por mais da metade do agronegócio no estado paulista, com volume financeiro na ordem de 52 bilhões de reais. Assinamos o processo de RenovaBio, o governador esteve presente, eu acho que isso vai dar uma musculatura adequada, que o RenovaBio é uma iniciativa importante, veio do Ministério de Minas e Energia, e o Dr. Paulo Scaff, todo o setor, deputado, governador, o Itamar Borges também estava lá. Isso nos rebustece para que esse programa de fato seja estabelecido como política pública de Estado e fortaleça esse setor do etanol. Uma tarde de homenagens. 5 agricultores foram homenageados durante a sessão solene e também o jornalista Humberto Pereira, que é editor-chefe e um dos idealizadores do programa Globo Rural, no ar desde 1980. Ele também é responsável pela campanha Agro, a Indústria Riqueza do Brasil, que ressalta a produção nacional. Eu estou mergulhado nessa vida de cobertura em programa para a agricultura há quase 40 anos já. Então deu para entender, né, um pouco, né, dessa importância fundamental que a agricultura e o agricultor têm para a humanidade. Não é para São Paulo, para o Brasil, é para a humanidade, né? Nós só somos civilizados hoje graças à agricultura. Ismael Perina, presidente da Câmara Setorial de Açúcar e do Álcool, também recebeu homenagem. Vem coroar assim, um pouquinho do trabalho e que eu não tenho dúvida nenhuma de que não é meu, é de toda essa turma que hoje se fez representada aqui por várias caravanas de várias cidades de produtores do estado de São Paulo. Então, para mim, estar com essa turma é estar na minha casa, e a homenagem não é para o Ismael, é para os agricultores, e o Ismael é mais um que está aqui podendo representá-los. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSDB, também esteve presente na sessão solene. O agronegócio é uma locomotiva para o estado de São Paulo, né? Mesmo com a crise, é quem tem puxado a economia no nosso estado, tem um trabalho muito importante, né? Ajuda as pessoas e gera emprego. Então, todo o incentivo do nosso poder legislativo a essa importante indústria do nosso estado, que é o agronegócio. Não poderia deixar de fazer a abertura de uma audiência como essa, né? Com todos os setores do agronegócio representados, né? E também estimular essa atuação no nosso estado de São Paulo. Previsão do tempo para esta terça-feira em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, o sol aparece a tarde toda. A máxima fica em 25 graus. Presidente Prudente e região, sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima chega aos 27 graus. Araçatuba e região, na terça-feira de muito sol e temperatura alta, 26 graus.
São José do Rio Preto e região, a previsão é de uma tarde de sol e calor, 27 graus. Ribeirão Preto e cidades próximas, a terça-feira vai ter sol aparecendo entre muitas nuvens. Mas não há previsão de chuva, a máxima fica nos 23 graus. Projeto de lei quer proibir a fabricação de produtos e bebidas com corante, que pode ser cancerígeno. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Parte da população que ainda não tem gás encanado em casa corre sério risco sem saber. É que muita gente ainda usa o botijão de gás sem procedência. Especialistas no assunto vieram à Assembleia Legislativa para debater o assunto e encontrar soluções. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu representantes do setor de GLP, o gás de cozinha, para discutir os problemas e encontrar soluções para a prática da revenda ilegal e clandestina em todo o estado de São Paulo. A gente considera ilegal aquele local que está vendendo gás sem autorização da ANP, ou dos órgãos competentes, municipal, estadual e federal, que é a ANP. Uma borracharia, um bar, uma mercearia, um mercado, que eles trabalham essa mercadoria sem autorização. Os representantes participaram de uma palestra com o professor da Escola do Gás, que esclareceu a nova legislação para o setor, que tem o objetivo de diminuir a atuação ilegal. A Resolução 51 é uma resolução nova, que veio substituir a Portaria 297, e ela trata das obrigações, proibições do revendedor, e dentre elas ele fala da revenda clandestina. Revenda clandestina é uma revenda que não tem autorização da ANP, oferece risco ao consumidor, oferece risco às pessoas vizinhas a esse estabelecimento, e a gente orienta sempre que o consumidor verifique antes de comprar o gás se a revenda que ele está comprando é autorizada pela ANP. Toda revenda da ANP possui um quadro de aviso na entrada e tem um número de autorização. Segundo o fiscal de combustíveis da ANP, Associação Nacional do Petróleo, a fiscalização ainda é ineficiente. A revenda clandestina, a revenda irregular, ela tem uma dificuldade muito grande para qualquer órgão público de fiscalização para realizar um combate adequado. Por quê? Porque normalmente você não tem conhecimento dos endereços. Hoje, por exemplo, nós temos uma situação mais específica com relação à revenda irregular, que é a revenda nos veículos, a revenda móvel. Então você tem muito mais dificuldade de fazer um trabalho preventivo disso aí. No Paraná, o setor encontrou nas denúncias o controle eficiente. Cada denúncia, ela compete a um órgão fiscalizador. E aí nós fazemos essa denúncia para esse órgão e cobramos para que eles façam a fiscalização. Só assim que tem funcionado. Tem algumas denúncias que nem são pertinentes à ANP, são pertinentes à prefeitura. E por conta disso nós fazemos na prefeitura e cobramos a ação da prefeitura. Vocês têm conseguido bons resultados, como até o fechamento ou proibição da venda em lugares que não são revendedores? Excelentes resultados, porque nós agimos na região, nossa região de atuação é interior do Paraná, e nós temos feito bastante trabalho deste gênero junto aos órgãos competentes, e eles têm nos contribuído muito, para que esse mercado irregular ele acabe. 100% a gente sabe que é difícil, mas nós temos conseguido bons resultados e as revendas regularizadas estão felizes com os resultados. O consumo exagerado de produtos industrializados aumenta o risco de câncer na população. Pensando nisso, o deputado Raul Marcelo, do PSOL, criou o projeto de lei que proíbe a fabricação de produtos e bebidas com um corante específico. O repórter Mauro Friesman explica aí pra gente. Você já ouviu falar numa substância corante caramelo 4? Não. Corante caramelo 4, não. O corante caramelo 4, que tem o nome científico metilimidazol, é usado para dar cor escura a bebidas e alimentos industrializados. Quanto menor o número, caramelo 1, mais natural, proveniente do próprio açúcar, da oxidação e do aquecimento do açúcar de forma lenta e gradual. E o 4, que é o oposto, totalmente artificial,
feito em um método extremamente agressivo, de aquecimento rápido, de carboidratos de não tão boa qualidade. Toda vez que a gente tem um carboidrato aquecido rapidamente, este carboidrato ele pode liberar substâncias nocivas à saúde. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à Organização Mundial de Saúde, inseriu o corante caramelo 4 na lista de substâncias cancerígenas. O Brasil surge entre os países com a maior concentração de corante caramelo 4 em produtos que vão à mesa diariamente. Os limites foram estabelecidos pela FAO, a Agência da ONU para a Alimentação, baseados em estudos da década de 1980. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, diz que não há previsão de alteração nas quantidades máximas da substância nas bebidas e alimentos. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pesquisou produtos que contêm o corante caramelo 4 em sua formulação e concluiu que os fabricantes não estão muito dispostos a colocar essa informação nos rótulos, quando muito indicam a presença da substância, mas não em que quantidade. Nos supermercados, tão difícil quanto enxergar nas embalagens a informação sobre o corante caramelo 4 é encontrar consumidores a fim de ler os nomes dos ingredientes. Quando vem aqui ao mercado, você olha os rótulos dos alimentos, daquilo que você compra? É raro, é raro. É muito raro eu olhar alguma coisa, eu vou mais naquilo que eu já estou focado em comprar e pronto. O estado norte-americano da Califórnia impôs o limite de 4 microgramas da substância nos produtos. O deputado Raul Marcelo do PSOL apresentou o projeto de lei que proíbe a fabricação e a comercialização em São Paulo de bebidas e alimentos com corante caramelo 4 acima de 29 microgramas. De fato, nós estamos colocando a nossa população em risco, sem contar aí os outros problemas que geram, sobretudo a obesidade por conta dos refrigerantes. Mas esse aqui é um problema grave de saúde pública, nós estamos falando de câncer. Então nós fizemos essa lei, né, que é muito similar à lei que foi aprovada e instituída no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e nós queremos que valha também para o Brasil. Se os refrigerantes de cola respeitam o povo da Califórnia, por que não respeitam também o povo do estado de São Paulo? Adicionar uma substância 66 vezes mais do que no estado da Califórnia, uma substância que tem estudos já que comprovam que ela é potencialmente cancerígena. Portanto, nós fizemos essa legislação, já inclusive encaminhei esses estudos para o secretário de Saúde, para que também tome providências, porque nós sabemos que demora-se às vezes muito tempo para se aprovar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, mas estamos com essa proposta para poder defender a saúde pública, sobretudo daqueles que têm o hábito regular aí de tomar o refrigerante, que são os refrigerantes escuros, sobretudo os refrigerantes de cola. Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Em Marília e região, o sol aparece entre nuvens, poucas nuvens, né? A temperatura sobe para 26 graus agora, tá? Sol e calor também em toda a região de Bauru. A nebulosidade aumenta no fim da tarde, mas não há previsão de chuva. A máxima fica nos 27 graus. Dia e sol forte em toda a região de São Carlos. As nuvens aumentam no fim do dia. Não chove também. A máxima é de 25 graus. Campinas e região também vão ter aí uma tarde de sol forte e calor. A máxima fica nos 26 graus. Projeto de lei quer a criação de uma política estadual para apoiar vítimas de acidente vascular cerebral em São Paulo. Você vai ver depois do intervalo. Voltamos já. O AVC, acidente vascular cerebral, é a segunda causa de morte no Brasil. O projeto de lei da deputada Célia Leão, do PSDB, prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral mata uma pessoa a cada 5 minutos no Brasil. Existem 2 tipos de AVC. O mais comum, chamado isquêmico, decorrente do entupimento de artérias, provoca a falta de sangue em determinada área do cérebro. E o hemorrágico, causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. E a gente tem que pensar sempre que o acidente vascular encefálico, independentemente de se ele é isquêmico ou hemorrágico, ele vai dar diversas sequelas. As pessoas ficam muito focadas na sequela motora, na paralisia do corpo, né? Mas existem outras sequelas. A sequela de não conseguir comer, não conseguir compreender, não conseguir expressar o que deseja,
né? Alteração da sensibilidade, alteração de comportamento, alteração inclusive das emoções. A deputada Célia Leão, do PSDB, é autora de um projeto de lei prevendo a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Pessoas que têm AVC no Brasil e no mundo, elas são muito discriminadas porque elas partem, na visão da sociedade, de que são pessoas agora improdutivas, pessoas que não podem mais trabalhar, pessoas que não são mais capazes. Primeiro que isso não é verdade. Segundo que a pessoa, para passar por um AVC, pode ser qualquer um a qualquer tempo. Você tem que reabilitar essas pessoas, dar a todas essas pessoas a oportunidade, a nova reabilitação, a nova oportunidade de vida, para que elas, mesmo com alguma limitação, com alguma sequela que ainda fique, elas possam desenvolver no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho, no seu estudo, no seu lazer, enfim, da forma que ela puder, uma vida digna, uma vida de respeito e uma vida de produtividade. O acidente vascular cerebral sempre esteve associado a doenças crônicas não controladas ou mal controladas. Pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo. Mas existe um outro grupo de pessoas que cresce cada vez mais, formado por gente jovem que sofre do problema por outras razões. É o caso do Emílio, 45 anos de idade, teve AVC aos 42. Emílio passou mal numa viagem de ônibus. Estava indo para São Paulo, 5 horas da manhã, levantei, fui para o banheiro, dor de cabeça, abri a porta e falei para um cara que eu nunca vi na vida, me ajuda que eu estou morrendo. Hoje em dia, na luta para recuperar os movimentos do lado direito do corpo e a fala, Emílio viaja de Londrina, onde mora, a São Paulo, para tratamento com equipes multidisciplinares na rede de reabilitação Luci Montoro. Todo dia eu estou fazendo físio, estou fazendo TO, psicólogo, fonoaudiologia e vamos ver, né, se melhora. Uma esperança, tanto para resolver a prevenção, né, fazer com que as pessoas não tenham o AVC, né? As políticas para prevenção é extremamente importante. Então, acho que a gente precisa fechar o ciclo com essa lei, né? Ela vem em um momento muito oportuno para que as pessoas parem, comecem a pensar para a gente acabar cuidando de todos. E a Assembleia Legislativa de São Paulo sediou um seminário sobre a homoafetividade. No evento, teve até lançamento de livro. A reportagem é do Jeremias Gomes. O Segredo Perdido do Éden é o primeiro livro de uma trilogia que trata das causas da homoafetividade, ou seja, a relação afetiva entre pessoas do mesmo gênero. Tema também debatido no evento pelo autor do livro, Rogério de Almeida. O romance traz um processo histórico desde o tempo de Noé, pós-dilúvio, né? Quando então, através dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, toda uma questão de genealogia foi se espalhando na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África. E o livro então vai falando das épocas em que a questão da homossexualidade não era muito bem aceita e outras épocas em que era totalmente aceita. E então o livro vai transformando a questão homoafetividade no real protagonista do processo. O Brasil lidera o ranking internacional em assassinatos de pessoas trans, ou seja, cuja identidade de gênero difere da designada no nascimento, lembra a palestrante Cibele Silva. Ela defende a melhoria da condição social de moradores de rua da comunidade LGBT. A nossa ideia, a nossa bandeira é estar pedindo para que a prefeitura redirecione um desses albergues, que o total já são 89, apenas para o público LGBT. Porque eles vão ter um tratamento melhor, qualificado, com as ONGs especializadas e está colocando essas pessoas, reinserindo no mercado de trabalho, reinserindo na vida social. Uma sessão solene comemorou os 18 anos do programa Viva Leite, um dos maiores programas alimentares da América Latina. Nesse tempo, mais de 2 bilhões de litros de leite foram distribuídos para crianças em todo o estado. O projeto é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do país. A distribuição na capital e na Grande São Paulo é feita por mais de 1.500 entidades. No interior, 2.000 delas ajudam na entrega do leite. A finalidade dele é atender crianças na sua primeira infância, na sua formação física, na sua formação cognitiva, a partir dos 6 meses de idade até
5 anos e 11 meses. Essa criança recebe um leite vitaminado, um leite enriquecido com ferro, com vitaminas A, vitamina D, e que ajudam no desenvolvimento físico e mental dessa criança. As famílias são escolhidas através do cadastro único. O cadastro único é preenchido nos CRAS e nos CREAS, nos próprios municípios. Então, todo o poder ao município para que ele acerte o público-alvo do programa. E nós vamos aí trabalhando para melhorar e aprimorar cada vez mais, comprando bem o leite, comprando de forma local e dando àqueles que mais precisam. Hoje o projeto distribui quase 80 milhões de litros de leite por ano, num total de mais de 450 mil famílias beneficiadas em todo o estado de São Paulo. Um ato solene na Assembleia Legislativa de São Paulo celebrou o sucesso do projeto com a casa cheia. Entidades e representantes de instituições foram homenageados pelo trabalho feito junto ao projeto. A iniciativa foi do deputado Marco Vignoli, do PSDB. Um projeto que começou lá atrás para incentivar a indústria do leite. Então, de 270 mil produtores de leite do estado, 50 mil fornecem para o programa. Então, você vê a potência desse programa ao longo da história desses 18 anos, atingindo a maioridade agora, o Viva Leite. Previsão do tempo para outras cidades do litoral e também interior de São Paulo. Na região de Sorocaba, à tarde de terça-feira, vai ter tempo bom e céu aberto. As nuvens aumentam no fim do dia, mas não chove. Os termômetros marcam até 26 graus. No Vale do Ribeira, a previsão é de dia com sol e aumento de nebulosidade. No fim do dia, em Registro, fica em 23 graus. Nas cidades da Baixada Santista, terça-feira de tempo bom e sol forte, não há previsão de chuva. A máxima fica nos 25 graus. Em Santos, no Vale do Paraíba, mais um dia de sol e tempo seco. Fez frio de madrugada. A mínima ficou em 8 graus. A máxima em São José dos Campos chega aos 26 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária, ou pela TV Alesp, ou através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá!